Fala, gigantes, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos continuar aí na nossa saga de geometria plana. Vamos falar sobre os círculos e as circunferências. Então é isso e vem com o gigante. Gigantes, vamos lá, falando hoje sobre círculo e circunferência, trazendo algumas curiosidades, propriedades e informações importantes para que você consiga resolver a sua prova ou a sua questão, o seu simulado ou o seu exercício. Então vamos lá, primeiro vamos começar definindo, né, círculo e circunferência. Sempre existe uma grande confusão sobre o que é o círculo e o que é a circunferência. Então vamos lá, a definição de circunferência é bem simples. Vou trazer uma definição formal e depois nós vamos trazer um pensamento mais prático para que você entenda. O que é a definição formal? A definição formal diz que uma circunferência é uma região plana formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo, esse ponto fixo chamado de centro. Bom, então, rapidamente, quando nós falamos de círculo e circunferência, vem à memória o desenho de um círculo. Mas, na verdade, quando nós desenhamos um círculo com suas bordas e pontos internos, nós estamos desenhando também uma circunferência. Antes de falar dos elementos, eu quero já falar para vocês uma definição um pouco mais prática sobre o que é circunferência. Eu quero que você pense em uma pizza. Vou até jogar aqui embaixo para que você imagine comigo uma pizza. Opa, deixa eu botar aqui a canetinha. Uma pizza, certo? E essa pizza, ela tem a borda, obviamente, que é essa parte aqui. E tem a parte de dentro, que é justamente essa parte aqui. Bom, na verdade a gente vai trabalhar círculo e circunferência como esses dois pensamentos. A circunferência nada mais é do que a borda, o contorno da pizza. E o círculo é a parte interna onde tem todo o recheio. Então quando a gente pega um centro aqui e diz que a circunferência é um conjunto de pontos que tem a mesma distância do centro, obviamente a gente já pode dizer que a circunferência é todo o contorno desse desenho circular que nós conhecemos como círculo, tá? Então, na verdade, a circunferência é o contorno, certo? E da circunferência nós tiramos alguns elementos, 3 elementos mais especificamente que você tem que saber. Primeiro elemento é o raio. O que é o raio de uma circunferência? Bom, o raio, galera, é a distância do centro até a ponta dessa circunferência. Justamente essa distância R aqui. Vou aproximar para vocês. Distância do centro até a circunferência. Essa distância é chamada de raio. Beleza? Outro elemento importante é o diâmetro. Segmento de reta que vai... Isso aqui, gente, muita atenção. Segmento de reta que vai de uma extremidade à outra, obrigatoriamente passando pelo centro. Então, nem todo segmento de reta que vai de uma ponta à outra quer dizer que é o diâmetro. Para ser diâmetro, esse segmento obrigatoriamente precisa passar pelo centro. Um exemplo bem fácil disso aqui é essa reta preta aqui. Observe que eu estou ligando um ponto a outro, porém, essa ligação, esse segmento, obrigatoriamente está passando pelo centro. Então, esse segmento, ele é chamado de diâmetro, beleza? O outro elemento se confunde um pouco com o diâmetro, porque ele também vai de uma extremidade à outra, só que não necessariamente passa pelo centro. Esse elemento é chamado de corda. Então, é importante você se atentar que ele é um segmento que leva uma extremidade à outra, porém, ele não necessariamente passa pelo centro. Então, muita atenção, porque você pode confundir diâmetro com corda, tá? Então, aqui eu também coloquei um exemplo de uma corda para que a gente, pudesse visualizar. Esse segmento C aqui, observe que ele vai de uma extremidade à outra, e não passa pelo centro. Então, se não passa pelo centro, é uma corda. E vai uma observação muito importante para você aqui. Todo diâmetro é uma corda, porque vai de uma extremidade à outra. Mas nem toda corda é um diâmetro, tá? Então, atenção a essa relação.
Gente, outra coisa importante que eu quero trazer para vocês é a relação entre raio e diâmetro. Bom, galera, quando a gente entende o conceito, eu não gosto de falar coisas para vocês gravarem. Eu gosto que vocês entendam o conceito. Quando você entende o conceito do que é o diâmetro e do que é o raio, você consegue já perceber através do próprio desenho, da própria prática, você consegue perceber que, na verdade, o diâmetro é como se eu fizesse dois raios. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Se você tem um diâmetro que vale 10, obviamente o raio vai valer 5, porque o raio sempre é a metade, certo? É a distância da extremidade até o centro. Vamos lá. Gente, quando nós falamos de circunferência, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é o seguinte: grave isso, entenda esse conceito. Circunferência não tem área, circunferência tem comprimento. Essa aplicação do comprimento é justamente toda essa distância circular da borda da circunferência. Isso aqui se aplica muito, pessoal, em questões com praças circulares, questões com rodas de bicicletas, rodas de moto, catraca e diversas outras questões. Então, toda vez que a questão dá a entender que ele está querendo saber o contorno de uma determinada figura ou de um determinado problema, esse contorno ele é dado através do comprimento de uma circunferência. Em algumas literaturas vocês vão ver isso também como um perímetro. Ah, mas perímetro é área de figura plana. Mas aqui você tem um perímetro, vocês podem ver em alguma literatura falando sobre perímetro, ok? Então como é que você calcula esse comprimento? Galera, fácil, 2 pirralho. Você tem quantos filhos? 2 pirralho. Pois é, então aqui para você calcular o comprimento de uma circunferência, você pega o 2, multiplica por π e multiplica pelo raio. Beleza? Esse é o comprimento de uma circunferência. Lembre-se, circunferência não tem área, tem comprimento. Pessoal, e aí já falando do círculo, já que nós falamos um pouco dos conceitos de circunferência, nós vamos falar de círculo agora. E é bem simples. O que é o círculo? É todos os pontos internos da circunferência, todos os pontos que estão dentro da circunferência, estão delimitados pela circunferência. E aí a única coisa que a gente tem para falar de círculo é o seguinte: círculo tem área, circunferência tem comprimento. Então, para calcular a área de um círculo, eu pego πr ao quadrado, lembrando que π é uma constante, geralmente 3,14, geralmente 3, geralmente 3,1, depende da questão que você está trabalhando. E esse raio aqui é justamente o raio do círculo da circunferência, a distância do centro até a extremidade da circunferência. Beleza? Bem simples essa aula direta para que você entenda o conceito de círculo e circunferência. Curtiu? Deixa o like e compartilhe. Gigantes, muito obrigado por ficar até o final dessa aula. E não se esqueça, para não perder nenhum conteúdo como esse, ative as notificações, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos e vem com o Gigante.